Irmão, aceite a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, muito prazer, uma alegria muito imensa ter atendido o convite do pastor Natan. Sou da Igreja Evangélica Esperança Viva. E eu prometo para os irmãos que serei breve, sucinto e objetivo, né? Fiquei muito feliz e honrado pelo convite. Deus abençoe a vossa vida e a vida da família. Podem se assentar, fica tranquilo. Gostei muito do grupo do Kairos. Deus abençoe a vida dos amados, né? Deus abençoe. Eu vim do samba também, conheço muita... Só que há 27 anos atrás, há 25 anos atrás, a gente não podia essas coisas ainda, né? A igreja era meio fechada, né? Então, a gente teve que sair do pagode, sair do samba, dos conjuntos, do grupo que nós cantava e tocava, para poder, né, na doutrina, e aí a gente se afastou. Mas, então, parabéns, Deus abençoe a vida de vocês. E eu acredito numa coisa, irmão, independente do ritmo, quem tem unção e quem tem unção do outro lado, recebe como adoração. Deu para entender? Hã? Quem tem unção para cantar e do outro lado tem unção para receber o que vem de Deus, recebe em qualquer ritmo, meu querido. Entendeu? Então olha para o seu irmão e fala assim: se tem unção, recebe o que vem de Deus. Ponto final. Deus abençoe a vida dos irmãos, viu? Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo número 27. Aleluia. Eu fui convidado para fazer um seminário, a partir do seminário aqui, falar sobre namoro cristão. Então eu vim muito armado, né? Eu vim bastante armado teologicamente, aquela coisa toda que é um costume meu. Mas eu estou me sentindo em casa, meu irmão. Você tranquilo, eu sou pastor pentecostal e aí a gente às vezes dá uns glória meio avivado. E eu fiquei à vontade porque aqui tem gente que dá glória bem à vontade também, né? Isso é bom, meu. Olha o seu irmão e fala assim: fica à vontade. Meu irmão, não segura nada. O pecado não é dar, o pecado é reter, irmão. Você entendeu? O pecado é quando a gente retém. O que matou Ananias e Safira não foi o quanto eles deram, nem o que eles deram. O que eles reteram. Por isso, irmão, o que é de Deus, dá para Deus, meu querido. E a glória é de Deus, viu, meu querido? Se tá, aleluia. Por isso não tampa a boca, não. Tá à vontade da glória, dá a glória, irmão. Amém? Provérbios capítulo número 27. Deixa eu ver, se eu me soterizar aqui. Eu vou suprimir algumas coisas para que a gente não seja muito extenso. 27, versículo número 12. Eu vou falar sobre namoro cristão, e é uma área muito complexa, é uma área muito complicada, principalmente na geração em que nós estamos vivendo, o momento que a gente estamos vivendo, dentro de uma sociedade que não tem muito apreço por valores, não tem muito afinidade com princípios, e de alguma forma o jovem cristão ele está meio embutido nesse contexto cultural, nesse contexto social, e de alguma maneira ele acaba sendo influenciado para isso. Quando nós falamos o mundo está entrando dentro da igreja, não é como nós falávamos antigamente acerca de costumes. Hoje nós estamos falando daquilo que realmente é mundo. Quebra de princípios, banalização de valores, desprezo para coisas que são importantes, parte moral, ética, e aí a gente acaba tendo conflitos, e o jovem acaba tendo conflitos dentro da igreja, porque acha que de repente está tudo fora, está tudo errado, que não tem nada a ver. A questão é que o nosso princípio, a base na qual nós temos a nossa caminhada, a nossa firmeza, na nossa conduta, o nosso comportamento, não é a sociedade, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Ela que é lâmpada para os pés e luz para o caminho do homem. O jovem, muitas vezes, ele acaba se sentindo um pouco oprimido pelo fato de não entender que não é uma questão de liberdade, e a Bíblia fala assim, nós fomos chamados para a liberdade, Gálatas 5, outra, então nós não podemos entender da seguinte: eu sou livre, então eu faço tudo que eu quero. Não, a Bíblia mesmo condena a liberdade que dá ocasião à carne. Ou seja, quebra aquele princípio espiritual e banaliza aquilo que era virtude. E aí o jovem acaba se perdendo nesses conceitos, acaba se perdendo nos seus valores, e quando você vai ver, o jovem está mais do mundo do que dentro da igreja. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Natan por ter colocado isso como algo importante. Conscientização do jovem. Porque os jovens de hoje são os pastores de amanhã. A juventude de hoje são os missionários de amanhã. As jovens são as
pastoras, são as missionárias, e aí o diabo tenta de alguma forma, nesse período da vida, na adolescência, na pré-adolescência, adolescência e na juventude, corromper os valores, quebrar, manchar o que é santo, para que lá na frente o ministério seja comprometido. Lá na frente, aquele ministério pastoral, aquele ministério missionário, fica comprometido. E de alguma forma ele acaba perdendo aquilo que era um propósito, aquilo que era um projeto. E muitas pessoas acabam não alcançando o ápice ministerial porque deixou faíscas atrás. E qualquer faísca com combustão pega muito fogo. E aí o que é o grande problema? Por isso, nessa noite, eu quero ser muito breve, muito sucinto e objetivo. Porque o tema dessa noite é justamente isso que você vai ler comigo. 27:12 diz assim... Algumas versões podem estar diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. O avisado vê o mal e se esconde. Os simples passam e sofrem a pena. É isso que está na sua Bíblia? Amém? Então vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. O avisado vê o mal e se esconde, mas os simples passam e sofrem a pena. Se os jovens não aprenderem o que é certo dentro da igreja, se os jovens não aprenderem o que é certo dentro da igreja, eles vão aprender o errado na escola, eles vão aprender o errado na rua, eles vão aprender o errado no trabalho, no convívio social dele. Por isso que é importante o papel da igreja em relação à conscientização. Oséias 4:6, o que Deus fala? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E o grande problema da igreja hoje é que despreza o conhecimento. A grande maioria dos jovens hoje, e é isso que é o problema, que o mundo toma mais a mente dela e os valores do mundo acabam sendo mais importantes do que os princípios espirituais, ela acaba ignorando um detalhe, e isso não é somente jovem, isso é uma grande gama da igreja que despreza o conhecimento, que despreza o aprender, só que esquece de ler um pouquinho mais à frente, onde Deus revela, fala para Oséias o quê? Esse povo mesmo, que foi destruído porque lhe faltou conhecimento, esse mesmo povo que me desprezou o conhecimento da minha lei, eu também o desprezarei e nem ouvirei as vossas orações. Por quê? Porque nós estamos tratando com Deus simplesmente daquele que tem para dar. Mas nós temos um Deus que se revela na pessoa de Cristo, alguém que também espera receber. Porque a morte da cruz não foi simplesmente um dar, foi para receber de novo aquilo que um dia foi afastado. Agora, só que esse receber novamente é uma questão de determinação, uma questão de postura, uma questão de conhecimento, convencimento para poder dar o passo. Então Deus espera de você uma atitude. Deus espera de você uma ação. O jovem por si, ele tem que ter esse nível de entendimento na sua juventude, na sua adolescência, na sua pré-adolescência. Por isso que o avisado vê o mal e se esconde. Ou seja, ele atenta para aquilo que foi admoestado. Na hora que ele vê uma cilada, ele fica esperto, ele se esconde, ele se protege, ele procura um escape. Enquanto o jovem do mundo, ou os jovens dentro da igreja que estão com a mente de mundo, eles acabam não percebendo. Por quê? Porque aquilo é natural. Então, algumas coisas que é natural para o mundo, não é natural para o jovem cristão. Não é natural para o jovem que tem a marca da promessa, que tem um nome escrito no livro da vida, que tem pais cristãs, que tem mãe cristã, pais que oram, mães e pais que jejuam, mães que se colocam na brecha pelos filhos, e os filhos acabam não entendendo isso. Por quê? Porque os valores espirituais daquele jovem foram de alguma forma destruídos com conceitos do mundo. Por isso que o convívio onde nós habitamos é muito importante. A psicologia diz que nós somos frutos do meio. Ou seja, aquilo que eu convivo, eu acabo sendo. Não é? Eu acabo sendo. E se você não vigiar, você acaba sendo engolido por aquilo que de repente você acha que é normal. E quando você acordar os olhos, você sofre a pena. Eu quero tratar de namoro cristão. E aí a pergunta é, nem vou ficar vendo aqui o que eu separei, para a gente ser mais curto, para que a gente possa ser mais objetivo. Então, eu estou no meu coração e vou fazer uma pergunta para você. Qual a idade certa para namoro? Qual é a idade certa para namoro? Mais ou menos aí. Vocês não sabem? Vocês não namoram? Ninguém namorou aqui, ninguém sabe quando começaram a namorar. É porque começaram escondido, não podia revelar.
Qual é a idade mais ou menos para namoro? Vai. 17, 18. Quem dá mais? Vamos lá, desse lado aqui. Vamos lá. Hã? 25. O cara quer ficar avô já, não sei o que. Vamos lá. Brincadeira. Não, ele já está falando isso porque deve ter filha na área aí, né? Eu tenho 27 anos de namoro com a minha esposa, está aqui. Para a glória de Deus, estamos 27 anos de namorados e sou muito feliz. A questão é, não existe idade para namoro. Não tem idade para namoro. E é isso que é um problema da gente. A gente acha que tem um tempo para me namorar. A idade certa para mim começar a namorar. A idade certa para mim começar a me relacionar com algum jovem ou a jovem com outro jovem. E na verdade, não existe idade para iniciar. Por quê? Porque namoro tem que ter uma concepção de responsabilidade. O namoro é coisa de homem. Olha para o seu irmão que está no seu lado e fala assim, namoro é coisa de homem. Numa linguagem mais popular, é coisa de gente grande. Por quê? Porque o namoro não é essa coisa que a gente vê nessa coisa demoníaca. Eu não sei se alguns vão jogar pedra em mim, mas eu não acho aquilo interessante em nada. Malhação. Então a gente olha para a malhação, acha lindo aquilo, cara. Né? Aquele relacionamento lindo, aquele relacionamento de jovens, mas são do mundo. Eles não conhecem a palavra de Deus. Fala para o seu irmão, você conhece? Então o seu princípio não é malhação. Então a sua regra de comportamento de conduta não começa por ali. O namoro, ele tem que entender o jovem que aceita a namorar com uma namorada, ou a namorada aceitar a proposta do jovem namorado, ela tem que entender o seguinte, e o jovem homem também tem que entender o seguinte, eu tenho que ter responsabilidade com ela. Por quê? Porque quando esse jovem vai para o cinema, ele olha para o pai e fala assim, pai, me dá 20 conto aí. Por que você quer 20 conto? Não, que eu vou levar a Marcinha para o cinema. Levar você para o cinema, aí você dá... Não, ele pede uma grana. Oh, vai, me dá uma graninha aí para me levar a Marcinha para o cinema. Ô filho, tá louco, quem toy, vai. Aí você dá para ele 20 conto, ele fala, pô pai, mas e a pipoca? Tá entendendo? Quer dizer, ele quer atar algum tipo de compromisso com alguém, mas não tem ainda responsabilidade para bancá-lo. Ele não tem responsabilidade para bancar esse namoro. Então ele vai para o pai, pede para a mãe, dá 20, dá 15, dá 30, dá 40. Quando ele vai querer, no dia do namorado, quem dá o presente para a namorada? É o namorado? É nada, é o pai do namorado. É a mãe, é o pai do namorado. Entendeu? Então quer dizer, ele quer um relacionamento que tem custos, certo? Ele quer um relacionamento que tem custo, que tem peso, mas não assimila isso e não aceita isso. Por quê? Porque ele olha nas costas dele e vê alguém que pode bancar isso para ele. Então qual é a idade certa para namorar? Quando esse camarada tiver condições de poder pagar um cinema, poder pagar uma pipoca, poder bancar um presentinho bom no dia dos namorados, não é um cartãozinho michuruca que o cara compra, né? Eu não tinha muita grana, nunca te comprei um cartãozinho, não tinha nada. A jovem, por sua vez, para receber ou aceitar um convite de namoro de um jovem, ela tem que olhar e saber, esse jovem quer o quê? Qual o princípio dele? O que ele pensa? Trabalha? Não. Preguiçoso. Acorda meio-dia. Certo? Toma um café, porque não almoça, toma um cafezinho, bate um gel no cabelinho e tal, sai todo, onde você vai? Vou na casa da Marcinha, pai. Ela está me esperando. E ela está esperando mesmo, acredito nisso. Por quê? Porque ela não tem uma concepção clara do que é relacionamento. Namoro é um relacionamento, e todo tipo de relacionamento tem que ter um primeiro princípio: comprometimento, responsabilidade, envolvimento. O jovem não tem esse tipo de pensamento, ele só quer namorar. Ele acha que namorar é namorar. Namorar é pegar a menina e dar grandes beijos nela, que naquele programa que a gente tinha na televisão, quer dizer, beijei muito, né, aquela coisa lá, né? Beijei muito, aquela coisa toda. Então, tem pessoas que acham que vai nesse tipo de pensamento, nesse tipo de entendimento, e acaba não entendendo de fato o que representa namoro. O que representa namoro? O que é um namoro? O namoro tem compromisso, o namoro tem responsabilidade, o namoro tem envolvimento. O namoro tem responsabilidade com a mente do outro, com as emoções do próximo. O namoro não é simplesmente um período. O namoro é um projeto para amanhã. É um projeto de vida, um projeto de compartilhar a vida. A jovem hoje dentro da igreja namora com o cristão, não namora com ele por quê? Porque ela olha para ele e ela acha ele bonitinho. Ele é bonitinho, então dá para namorar.
E o cara que é feio? A feinha gosta dele. Tá entendendo? Quer dizer,